Oi, tudo bem? Meu nome é Luísa Bittencourt. Eu sou especialista em Mindfulness, Mindful Eating e também em Neurociências e Comportamento. Hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho mais para vocês sobre o Mindful Eating, como a gente pode colocar isso na nossa vida de uma forma simples, colhendo diversos benefícios, como criar um melhor relacionamento com a sua mente, com o seu corpo, com a comida, trabalhar o comer emocional para você não descontar tanto as suas emoções na comida, melhorar a absorção dos nutrientes, escutar mais o seu corpo, desenvolver mais consciência corporal, enfim, ter uma vida mais saudável, mais saúde física e mental também. E quando a gente fala de Mindful Eating, a gente tem que trazer aqui 3 aspectos que são muito importantes. O primeiro é o Mindfulness. Não tem como a gente falar do Mindful Eating sem falar do Mindfulness, que é viver o momento presente, estar atento ao que está no aqui e no agora. Porque a gente tem muito hábito de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E geralmente algo ali sai mal feito e se a gente vai comendo é a nossa alimentação. Então a gente nunca está só comendo, a gente está comendo e respondendo mensagem, vendo e-mail, fazendo reunião. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas realmente, né, a falta de presença nas coisas que a gente faz atrapalha muito a nossa vida em diversas áreas. Então vamos falar sobre mindfulness, sobre comer intuitivo, então escutar mais os sinais de fome e de saciedade do seu corpo, não o que a sua mente está dizendo para você fazer. Por exemplo, agora é hora de comer, agora é hora do almoço, à noite eu não como carboidratos. Isso é uma informação que a sua mente criou e às vezes nem é do seu nutricionista. Simplesmente é uma informação que você adquiriu ali na internet, nas redes sociais, por exemplo. Então, é o que realmente o seu corpo está te sinalizando. E, por fim, lançar, né, a atenção sobre esse comer desatento da gente. Aí, muitas vezes a gente come de forma exagerada porque a gente não está prestando atenção ali no momento da nossa refeição. E outro ponto muito importante que também é desenvolvido quando a gente pratica Mindfulness e Mindful Eating é a autocompaixão. A gente se tratar melhor. Então, tratar melhor o seu corpo, diminuir esse chicotinho de uma autocobrança exagerada, de uma autocrítica exagerada. Quantas vezes você olha no espelho e a primeira coisa que você vê é algo que você não gosta? A primeira coisa que vem à sua mente é uma crítica. Então, você é a pessoa que mais passa tempo com você mesmo. Então, seja a sua melhor amiga, seu melhor amigo. E com a prática você também desenvolve esse melhor relacionamento com você mesmo, né? Entendendo que você tem um corpo perfeitamente imperfeito e ele está fazendo muito por você todos os dias. Você vai dormir e ele continua trabalhando para que você possa realizar tudo o que você deseja. Também desenvolve paciência, a gente tem que ter paciência com os nossos processos, a gente tem que parar de querer pílulas mágicas para tudo. Eu não quero colocar a meditação na minha rotina, mas eu quero magicamente reduzir estresse e ansiedade na minha vida, né? Ter mais saúde mental. Eu não quero seguir ali uma rotina alimentar, uma reeducação alimentar que a minha nutricionista passou, eu quero simplesmente acordar um belo dia, né, e já ter os resultados sem nenhum esforço. Isso não existe, né? Não existe pílula mágica para nada e, aliás, se alguém te oferecer, você desconfia, porque não é real. Então, a gente precisa, para tudo que a gente deseja conquistar na nossa vida, a gente precisa de um pouquinho de esforço e disciplina, mas vale a pena. Então, a prática, né, não é só de Mindful Eating, não é só na hora da nossa refeição. Na verdade, ela traz benefícios para todas as áreas da nossa vida, porque a nossa autoestima, a nossa saúde, a nossa atenção, isso afeta todas as áreas, né? O nosso trabalho, os nossos relacionamentos, enfim. Então, na verdade, quando a gente pratica o Mindful Eating, a gente está melhorando tudo, né? Se a gente não está mais descontando tanto na comida as nossas emoções, a gente tem mais equilíbrio emocional, então traz muitos benefícios, né? E não é só na hora que a gente está comendo. Mindful Eating é no nosso dia inteiro, porque a gente está o dia inteiro se relacionando com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, vou passar aqui algumas dicas, claro, na hora da alimentação, mas também como a gente pode levar um pouquinho da prática de Mindful Eating para além da hora da refeição, e uma delas é com a meditação. A meditação, aqui que eu falo, né, de Mindfulness,
é uma prática já cientificamente comprovada. Então, estamos aqui falando de neurociências, aliás, foi a minha especialização na pós. E então não é achismo, não tem como não funcionar para você. Se você colocar em prática, você vai sentir diferença, assim como o exercício físico. Se a gente pratica, a gente não tem dúvida que o nosso corpo vai mudar, certo? Com o nosso cérebro é muito parecido. E se a gente também para de praticar, tira a meditação da rotina, a gente volta a ter as questões que a gente tinha antes, assim como o corpo, né? Se a gente para de se exercitar, a gente volta ao corpo que a gente tinha antes. De novo, não tem milagre. Mas, como eu falei, é um esforço que vale muito a pena. É porque a meditação não é um esforço, né? Não existe ali aquele cansaço. Você para, senta ou deita para meditar. Então, quando a gente fala de meditação, não tem certo e errado. Então, não tem como você não conseguir fazer. Se você acha que é uma pessoa muito agitada para isso, que de repente para você não funciona, eu super te entendo, porque eu mesma passei por isso. Há 7 anos, quando eu estava cheia de problemas de saúde por conta de estresse, de ansiedade, eu também falava essas mesmas coisas. Minha nutricionista falava para colocar a meditação na rotina, meu neurologista também, e durante muito tempo eu evitei, não quis fazer porque me achava muito agitada para isso, e na verdade a gente não quer fracassar em nada, né? O ser humano não gosta de se sentir mal, frustrado. Então, como eu tinha essa ideia sobre a meditação, que era esvaziar a mente também, eu falava, meu Deus, mas minha mente é tão agitada, eu não vou conseguir, então nem vou tentar. E quando eu ouvi sobre mindfulness e vi como era simples, a minha vida mudou. Então não é achismo, não é espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Se você colocar em prática a meditação na sua rotina e as práticas de mindfulness, de mindful eating do curso mesmo, de 8 semanas ou de 10 semanas de mindfulness ou de mindful eating, a sua vida vai mudar, porque você vai mudar o seu cérebro. Então, você vai trazer todas as transformações como redução de estresse, de ansiedade, aumento do foco, a melhora da qualidade do seu sono, que interfere muito também quando a gente fala de alimentação. Eu não dormia, por isso, né, que também a minha nutricionista tinha falado para meditar. Então, eu já tive todas as doenças possíveis por conta de estresse, de ansiedade, algo que realmente afeta a nossa saúde. Então, não adianta a gente só se alimentar bem ou só cuidar do corpo, né, e se exercitar. É muito importante a gente também cuidar da nossa mente. A gente não precisa esperar pifar para buscar esse cuidado. Algo que a gente pode fazer que é preventivo. Então, eu tinha convulsões nervosas, gastrite nervosa, enxaqueca, crise de ansiedade, insônia. E a única coisa que eu fiz diferente nos últimos anos, porque eu tomava vários remédios todo dia, controlados, e mesmo assim continuava tendo convulsões, continuava com crise de ansiedade, continuava sem dormir. Então, eu não aguentava mais os efeitos colaterais, né? Não queria tomar remédio pro resto da minha vida. Então, resolvi dar uma chance, apesar de muito cética na época, resolvi dar uma chance para a prática de mindfulness. E desde então minha vida mudou. Eu tive alta de todos os meus remédios, sempre com acompanhamento médico, né? Não alta por conta própria, isso, né, não pode. Mas todos os meus médicos me liberaram, porque eu já tinha aprendido a lidar com o meu estresse, com a minha ansiedade. Então as outras questões, né, que eram consequências disso, elas se resolveram. Então é possível sim a gente mudar a nossa saúde, porque a gente muda o nosso cérebro, né? A neuroplasticidade que tanto falam hoje em dia. Meditação não é sobre esvaziar a mente. É impossível a gente esvaziar a nossa mente. A nossa mente foi feita para criar, produzir, resolver, e ela faz isso muito bem, às vezes até exagera um pouquinho. Então, não é que a gente vai esvaziar, porque a gente só esvazia quando a gente morre. Então, se você está pensando, tá tudo bem com você. A ideia é perceber a sua mente divagando, e quando você notar isso, gentilmente traz de volta. Daqui a pouco ela vai devagar de novo, você traz de volta de novo. Então, assim como o exercício físico é uma repetição de movimento, aqui o movimento é esse, aqui a repetição é essa e a meditação é essa. Meditação não é sobre relaxamento ou sobre ficar 100% do tempo focado. Isso também não é possível. Mas a gente ter consciência da nossa mente distraída. E a gente percebe isso com um leve sorriso, né? Peguei ela aqui, viajando para o passado ou para o futuro, mas eu escolho trazer de volta para o momento presente, para o que eu estou fazendo, que é onde a minha vida está acontecendo. Seja para o seu trabalho, para o momento da sua alimentação, um momento
relaxante em família, enfim, para tudo, para que você viva com mais presença, para que você curta mais os momentos agradáveis da sua vida, inclusive a alimentação, né, que a gente faz muito no piloto automático. E quando a gente tiver desafios na vida, a gente também precisa estar presente para a gente lidar com eles da melhor forma possível. E eu queria trazer aqui 3 dicas para vocês já começarem a implementar o Mindful Eating na rotina. Primeiro, é uma meditação guiada que eu vou deixar aqui para vocês poderem fazer na hora, no momento que vocês quiserem. Mas lembra que eu falei que o importante é a regularidade. Então, coloca um alarme no seu celular, coloca na sua agenda. É um compromisso tão importante quanto uma reunião, quanto um médico, é um compromisso com você, tá? Então, coloca já para você não esquecer. Segundo ponto, vamos falar aqui sobre comer emocional, que é uma questão que atrapalha em muita gente. Muitas vezes a gente desconta as nossas emoções na comida. E cada um por um motivo. Tem gente que come quando tá ansioso, quando tá estressado, quando tá entediado, quando tá triste. E tem o comer emocional para mais ou para menos. Tem pessoas que ficam tristes e não comem. Isso também não faz bem pro corpo, porque o corpo precisa, né, de combustível para funcionar bem. E aí a sua emoção tá tapeando ali a sua fome. Mas o seu corpo continua trabalhando exatamente da mesma forma. Né? Então a gente tem que ajudar o nosso amigo corpo, né, que é o nosso parceiro de todo dia, a funcionar bem. Então a gente precisa dar nutrientes, combustível para ele. Então pode ser para mais ou para menos, nenhum dos dois é bom. E quando a gente, né, fala de comer emocional, a gente gosta um pouco de rotular, né? Então o comer emocional é sempre bom ou sempre ruim? Não, ele não é sempre ruim. Ele é um fato. Todo mundo come de forma emocional em algum momento. E tá tudo bem, porque a comida traz esse acolhimento, esse prazer, essa alegria. O problema do comer emocional é quando ele vira regra. Então todo dia você come por algum motivo. Ah, hoje eu tô muito cansada. Ah, hoje meu dia foi muito difícil. Ah, hoje eu tô triste. Hoje, né? Então a gente não tá ouvindo, né, a regra principal, que é: estou com fome, como. Se eu não tô com fome, não como. Essa regra é geral, mas claro, tem o comer emocional e outros pontos também, que a gente fala mais no curso de Mindful Eating, né, que são exceções à regra, mas que a gente pode trabalhar, né, no dia a dia, como comer emocional, a fome prática, enfim, alguns outros pontos que eu não vou conseguir trazer aqui, mas que a gente trabalha sim também. Mas o comer emocional, né, como eu falei, ele não é ruim, ele existe. Mas a gente pode se nutrir de outras formas. E a gente não precisa descontar tudo na comida. Então, uma pergunta: antes de você atacar a geladeira, o armário, respira fundo, porque isso ativa o sistema nervoso parasimpático do seu cérebro. Então, traz uma sensação de relaxamento, de maior presença. E aí você, já mais aterrado, se pergunta: o que eu estou sentindo? Nomeia o que você está sentindo. Porque no piloto automático, né, a gente muitas vezes nem sabe o que a gente está sentindo direito. Então, se eu estou ansiosa, necessariamente eu já vou lá e ataco a geladeira. Então, para e nomeia. Estou sentindo o quê? Tá bom, você nomeou, já trouxe consciência para as suas emoções. E agora, você não está mais no piloto automático. Você escolhe o que você quer fazer. Gente, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, tá? Mas a gente pode sim escolher o que a gente quer fazer com eles. Então, no momento que vem uma tristeza, uma frustração, uma ansiedade, né, um pensamento negativo, eu posso escolher o que eu quero fazer com ele. Eu posso escolher se eu quero comprar esse pensamento, se eu quero emburacar nesse sentimento ou se eu quero lidar de outra forma. Então, a gente pode retomar as rédeas da nossa vida e direcionar para onde a gente quer. Então, eu percebo que eu estou ansiosa. Então, se pergunta: o que eu posso fazer para me nutrir de outras formas que não com a comida? Que outras atividades vão me trazer essa sensação de alegria, de leveza, de acolhimento? Ah, a meditação? Então, de repente, eu vou meditar ali antes de atacar a geladeira para ver se eu já me sinto melhor. Conversar com alguém que você ama, desabafar. Assistir alguma coisa divertida, né? Um filme, uma série, para você rir um pouco, descontrair. Fazer um exercício físico. O que funcionar para você? Se pergunta, isso é autoconhecimento também. Então se pergunta: o que eu posso fazer? E aí você faz essa atividade antes, essa ou essas atividades antes de descontar na comida. Se você terminar essas atividades e você ainda assim quiser ir lá comer aquela comida,
vai lá, não tem problema. A fome emocional, geralmente, ela é de algo específico, né? Ninguém, tô com fome emocional, então eu vou comer aqui rúcula. Pouco provável. Geralmente é uma comida que te traz um conforto, né? Um comfort food, uma comida da sua infância, né? Algo assim, geralmente mais calórico, um doce, uma massinha, né? Um hambúrguer e tá tudo bem. Só que tenta essas atividades antes. Depois você vai lá, quer comer? Come. Não tem problema. Mas come com atenção plena. Então agora vamos para a última dica. Dicas para a hora da sua refeição. Gente, o que eu vou passar aqui não são regras, tá? A gente já tem muita regra na vida. São sugestões. Então aplique da melhor forma que você puder. Mantra do curso de Mindful Eating. Não estamos buscando perfeição, estamos buscando progresso. E para a gente progredir, inevitavelmente a gente vai falhar, faz parte, né? Então não é algo linear. A gente tem ali momentos de altos e baixos e tá tudo bem, faz parte da vida, tá? Então, mas a gente tomar consciência, peraí, tô no momento baixo aqui, então o que que eu faço para ir pro alto de novo? O que que eu faço para me ajudar, para eu viver melhor? Então, algumas dicas. Antes de você comer, respira fundo, lembra daquelas respirações mais profundas que eu falei? Isso já vai trazer mais consciência para o momento presente. E enquanto isso, você vai olhando o seu prato. Tudo isso que eu vou falar, isso pode durar 1 minuto ou menos, tá? Então eu tô olhando o meu prato, tô vendo as cores, o que tá ali. E aí eu vou fazer um check-in da minha fome. Então de 0 a 10, com quanto você tá de fome nesse momento? Sendo 0 nenhuma fome e 10 morrendo de fome. Geralmente a gente deixa para comer quando a gente já tá no 8, 9, 10, que a gente já tá morrendo de fome, então a gente já tá comendo no piloto automático ali, no instinto de sobrevivência. Então o ideal é que a gente coma quando a gente tá ali no 5, 6, 7, que a gente vai conseguir ter escolhas mais conscientes, né? Porque a gente não está morrendo de fome. Então, faz esse check-in da sua fome, para você começar a entender os sinais do seu corpo. Quais são os sinais quando você tá com 5 de fome, quando você tá com 10, né? Enfim, tem gente que sente ali um pouco da barriga vazia, tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que fica irritada, fica tonta, isso geralmente, né, isso tudo sinal de muita fome. Mas quais são os sinais sutis de quando você está começando a ficar com fome? Trabalhe esse autoconhecimento, isso é incrível para sua vida, para sua alimentação. Então você faz esse check-in e aí você vai começar a comer de acordo com a sua fome no momento, tá? Então se você está fazendo um prato, de repente está com menos fome, faz um prato menor. Se quiser, você repete depois. Se você está no restaurante, trouxeram comida, você também vai comer de acordo com a sua fome. Se sobrar comida no prato, você leva para casa, congela, doa para alguém, mas a solução não é você terminar de comer só porque está ali, tá? Às vezes nem tá gostoso e você tá comendo só porque a gente tem essa questão cultural realmente de raspar o prato, né? Então não faça isso com o seu corpo. Assim como a gente não coloca mais combustível do que cabe no carro, a gente não põe mais combustível do que cabe no nosso corpo. Ele tem outras funções além de ficar fazendo ali uma digestão desnecessária, tá bom? Além de ter uma questão aí de ganho de peso também. Então, você vai fazer esse check-in, vai comer de acordo com isso, não só no início da refeição, mas refaz esse check-in no meio da refeição também. Vai repousando os talheres, isso também ajuda a gente a comer mais devagar. Então, em vez de botar uma garfada na boca e já ficar fazendo outra garfada, solta os talheres, mastiga. Mesmo que você tenha que comer mais rápido, mastiga um pouco mais rápido, mas mastiga completamente o alimento. Quando você engolir, aí sim, você vai fazer outra garfada. E assim a gente dá um tempo também para o nosso corpo e mente conversarem, para a gente entender os sinais de saciedade do nosso corpo. Porque se a gente come muito rápido, não dá tempo do cérebro processar isso. E a gente continua com a sensação que a gente está com fome, mas na verdade a gente não tá. Então, isso também leva a gente a comer em excesso. Então, faz esse check-in no meio. Então, quando você repousar ali, o talher tá no meio do prato, olha o seu prato e faz esse check-in de novo. Se você não tá mais com fome, você vai se surpreender, porque eu já me surpreendi com isso, que muitas vezes na metade do prato a gente não tá nem com fome mais. Então, para de comer, guarda aquela comida, doa o que você preferir. Só não coloque para dentro do seu corpo desnecessariamente. Então, você vai fazer esse check-in no início, no meio e ao final também.
Se você exagerou, não se julgue. Lembra, não estamos buscando perfeição, estamos buscando progresso. Então você aprendeu algo com isso, na próxima refeição você pode fazer diferente. Essa é a boa notícia. Temos várias refeições por dia para você poder praticar o Mindful Eating. Então não deu para fazer muito bem numa refeição, faz na outra. Ah, eu não tive tempo de comer com calma. Tudo bem. Você pode fazer isso em outra refeição. Não precisa comer sem nenhum estímulo, sem televisão, sem conversar. Não é sobre isso, é sobre a gente se conectar com as pessoas que estão ali com a gente também. Isso faz parte. Mas claro, você pode fazer tudo isso que eu tô falando enquanto você vê TV também. Tira o primeiro minutinho ali para se perceber no meio da refeição. Se perceba ali rapidinho também. Dá para encaixar, não é a gente se encaixar numa prática, é a prática se encaixar na nossa vida. Então faz esse check-in, repousa os talheres, olha o seu prato, sente o cheiro, né? Sente o sabor, mastiga com mais calma, a boca ela quer participar da festa, as nossas papilas gustativas querem participar para sentir prazer, porque comer é prazeroso, gente. Vamos tirar isso do piloto automático para ficar ainda mais gostoso. Então, mastiga com calma, curte o momento. Isso serve não só para comida, mas para bebida, para o seu vinho, a sua cerveja, o seu chá, o seu café. Sente o aroma, curte com os sentidos. E você vai ver que a sua relação com a comida vai mudar e muito. Um outro ponto importante quando a gente fala de Mindful Eating é uma abordagem de não dieta. Então, Mindful Eating não vai te dizer o que comer. Isso, a sua nutricionista vai te direcionar melhor. Mas o como comer. E já tem muitas pesquisas mostrando, né, falando sobre a microbiota, né, como o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, não só o que a gente come, mas a forma que a gente come, ela também influencia a nossa saúde mental. Então, não adianta você só comer coisas consideradas saudáveis se você come correndo, se você não mastiga direito os alimentos, se você come sempre de forma estressada, ansiosa. Isso não vai fazer bem também. Então, a gente fala no Mindful Eating que você pode comer o que você quiser, se tem algo que você ama. Não existe, né, comida boa ou ruim. A diferença, na verdade, entre o veneno e o remédio é apenas a dose. Então, come o que você ama, né? Porque, senão, o que acontece? Você fica com essa mentalidade de dieta. E aí, quando bate ali um comer emocional, por exemplo, você fica muito ansioso, você vai lá descontar na comida. Você vai comer aquilo em excesso, porque você não sabe quando você vai poder comer aquilo de novo. Você criou essa regra na sua cabeça. Então é muito melhor você comer menos, com atenção plena, de forma, né, moderada. E se sentir feliz também, gente, porque comer é muito bom, é pra gente ser feliz comendo e não ter uma relação de amor e ódio com a comida. Então você pode comer sim, mas com atenção plena você come de forma mais tranquila. Você fica saciado, satisfeito antes. E aí você não vai pro exagero, mas não precisa tirar nenhum alimento da sua vida. E eu mesma já fiz muitas dietas super restritivas, malucas. Então não tô falando aqui de reeducação alimentar, tô falando de dieta restritiva, né? Aquela dieta também que a gente passa fome, que a gente fica fazendo uma dieta para uma festa, para uma viagem. Gente, a gente tem, né, que ter um outro tipo de relacionamento com a comida, mais saudável, linear, que a gente não precise desses altos e baixos, até porque isso não faz bem para nossa saúde, não faz bem para o nosso corpo. Uma hora a gente restringe muito, daqui a pouco a gente come igual uma maluca. Isso não faz bem para nossa saúde. Eu queria trazer essas dicas aqui para vocês. Tem muito mais, mas quis trazer aqui um apanhado geral, dicas bem práticas para vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima!